Capítulo 7, parte 5, Recitação. A arte infantil. Sobre este assunto, não posso fazer melhor do que referir ao leitor a Recitation, do Sr. Arthur Burrow. Este livro se propõe a ser um manual para professores de escolas primárias. Eu desejo que possa ser amplamente usado por tais professores e que também se torne um manual de família, embora muitas das lições não serão exigidas em lares educados. Dificilmente há um assunto tão educativo e tão elevado como aquele que o Sr. Burrow foi feliz em descrever como a arte infantil. Recitar é algo próprio às crianças, é um dom recluso esperado por sua liberdade, como Ariel espera ser liberta de seu lamento. Neste ponderado e metódico volume, somos possuídos por encantamentos apropriados. Quando utilizamos devidamente e sem rigidez, fazemos até mesmo a criança mais comum se aproximar de um artista infantil, uma fada delicada, que te fará rir e te fará chorar. Não foi o grande Sr. Walter que se agitou de um lado a outro soluçando, ao ouvir sua pequena Pat recitando as palavras abaixo? Entre aspas. Pois sou doente e suscetível a temores, oprimida pelo mal, portanto, cheia de temores. Uma viúva, seu marido, sujeita a temores. Uma mulher que evidentemente nasceu para os temores. Marjorie Fleming foi com certeza uma criança genial, mas neste livro do Sr. Burrow descobrimos por quais passos cuidadosamente graduados uma criança, que não é genial nem sequer nascida de pais cultos, pode aprender a agradável arte de falar de forma bela e perfeita. Contudo, este é apenas o primeiro passo na aquisição da arte infantil. A criança deve falar belos pensamentos de forma tão bela, com tão delicada interpretação de cada nuance de significado, que se torne ao ouvinte o intérprete do pensamento do autor. Agora, considere que a apreciação, que empatia, que poder de expressão isso implica, e você admitirá que a arte infantil é como disse Steele sobre a companhia de sua esposa, uma educação liberal em si mesma. Tal objeção pode surgir. As crianças são como papagaios, dizem uma coisa da mesma forma como o ouviram. Quanto a preocuparem-se em apreciar e interpretar, não fazem nada disso. Isso é bastante verdadeiro em se tratando do estilo de recitação Meu Nome é Norval. Mas, ao longo deste volume, a criança é levada a encontrar a exata expressão do pensamento por si mesma. A pobre professora nunca é autorizada a definir um padrão. Diga isso como eu digo. As ideias são aproximadamente mantidas ao alcance das crianças e a expressão lhe é própria. Ela é apanhada com astúcia, a sua própria desobediência posta em serviço, pois encontra uma dúzia de maneiras de dizer não vou. Da mesma forma, é habitualmente conduzida até o ponto de se expressar, e então ela se expressa para a sua própria surpresa e prazer. Os fragmentos dispostos no livro para a recitação são um tesouro de novas alegrias. Waken, Blaken and Node, Miss Lewis Party e The True Kitten vão compelir qualquer criança a recitar. Faça o teste com um fragmento utilizando as sinalizações e sugestões do autor e você descobrirá que há tanta diferença entre o resultado obtido e a leitura comum em voz alta, quanto há em uma composição musical tocada com e sem as marcas de expressão do compositor. Espero que meus leitores treinem seus filhos na arte da recitação em dias futuros, muito mais até do que em nossos próprios. Será conveniente que todo homem e mulher educados possam falar efetivamente em público, e ao aprender a recitar, você aprende a falar. Memorizar. A recitação e o empenho da memória não são necessariamente a mesma coisa.
e é bom guarnecer a memória de uma criança com uma boa dose de poesia, aprendida sem grande esforço. Há alguns anos, por acaso, visitei uma casa cuja dona tinha suas próprias noções educacionais sobre as quais criava uma sobrinha. Ela me apresentou com uma grande folha de papel ao maço, totalmente escrita com títulos de poemas, alguns deles longos e difíceis. Titane Abbey, por exemplo. Ela me disse que sua sobrinha poderia repetir para mim qualquer um dos poemas que eu desejasse, e que ela nunca havia aprendido um único verso por treino de memorização em sua vida. A menina repetiu vários poemas daquela lista, de forma muito bela e sem hesitação. E então a dama revelou seu segredo. Ela cria que havia feito uma descoberta, e eu concordo que sim. Ela lia um poema inteiro para sua sobrinha. Então, no dia seguinte, enquanto a menina estava fazendo um vestido de boneca, talvez ela o lia novamente. Mais uma vez no dia seguinte, enquanto seu cabelo era penteado. Ela fazia cerca de 6 ou mais leituras, de acordo com o tamanho do poema, em momentos incomuns e inesperados. E ao final a sua sobrinha. E conseguia dizer o poema sem lê-lo aprendido. Eu testei o plano muitas vezes desde então e o considerei eficaz. A criança não deve tentar recordar ou dizer o verso novamente a si mesma, mas tanto quanto possível, exibir uma mente aberta para receber impressões de interesse. Meia dúzia de repetições deveria dar às crianças a posse de poemas como Dolly and Dick, Do You Ask What the Birds Say? Little Lamb, Who Made the Tea? E outros semelhantes a esses. Os lucros de tal método de aprendizagem são que a agudeza do prazer da criança não é suprimida pelas cansativas repetições, verso por verso, e, além disso, o hábito de fazer imagens mentais é formado de forma inconsciente. Lembro-me de ter discutido esse assunto com a falecida senhorita Anna Swartwick em alguma conexão com Browning, da qual não me recordo, mas no decorrer da conversa aconteceu um incidente extremamente curioso. Uma senhora, sobrinha de Miss Swartwick, disse que depois de uma longa doença, durante a qual ela ficou acamada, leu Lucidas, como forma de tratamento inicial para si mesma como convalescente. Ela ficou surpresa ao encontrar-se no dia seguinte repetindo para si mesma longas passagens. Então tentou o poema inteiro e descobriu que podia dizê-lo integralmente como resultado dessa única leitura, pois não havia aprendido o poema antes de sua doença, nem o havia lido com atenção especial. Ela estava muito feliz com o tesouro que havia encontrado e, para testar seus poderes, leu toda a obra Paradise Lost, livro por livro, e com o mesmo resultado, ela podia repetir livro por livro depois de uma única leitura. Ela se enriqueceu adquirindo outros tesouros durante sua convalescença, mas quando a saúde voltou, a sua mente ficou preocupada com muitos interesses. Ela descobriu que não tinha mais esse poder surpreendente. É possível que a mente despedida de uma criança seja tão livre para obter e tão forte para manter belas imagens vestidas em belas palavras, quanto a daquela dama durante sua convalescença. Mas deixe-me dizer novamente que todo esforço desse tipo, embora inconsciente, implica em desgaste da substância cerebral. Deixe que a criança permaneça em pousio até completar 6 anos, e então, nessa questão de memorização como em outras, faça pequenos avanços e garanta que os poemas que a criança aprenda sejam simples e dentro do alcance de seu próprio pensamento e imaginação. Ao mesmo tempo, com tantas poesias nobres dentro do alcance de uma criança, seria uma pena que ela tivesse permissão para aprender poesias abobalhadas. Perguntas para o uso dos estudantes. 1. O que devemos visar ao ensinar as crianças a recitar? 2. Como devemos proceder? 3. O que devemos evitar? 4. Por que podemos esperar sucesso? 5. Faça a distinção entre recitar e memorizar. 6.
Mostre que as crianças têm uma capacidade natural de memorizar. E 7. Como você as ensinaria a memorizar um poema?